O Grêmio promete um pacotão de reforços ainda esta semana. E a gente vai falar quem são esses nomes, quais as possibilidades do Grêmio no mercado, tudo isso e mais sobre a lesão de Cuiabano. Após voltar, o jogador é mais uma vez diagnosticado com a mesma lesão que o tirou do início da temporada. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês para a gente falar sobre mercado de transferências e também departamento médico. Um dia depois da gente elogiar mais um jogador lesionado, mas não é culpa do DM. Vamos começar falando de reforço. O Grêmio promete anunciar ainda essa semana um pacotão de 4 nomes daquelas posições que atenderiam Renato Portaluppi. A gente já falou muito sobre isso por aqui, quais são as posições, que é um lateral esquerdo, mais um meio-campista, o ponta de velocidade e também o tão sonhado centroavante. E aí, claro, eu fui atrás de alguns nomes, algumas possibilidades que estavam encaminhadas para a gente entender quem são esses reforços, quem está próximo de vir e quem o Grêmio pode anunciar essa semana. O primeiro deles é Mateuzinho. Foi pauta na entrevista coletiva de Renato no sábado e estava na pauta gremista o lateral direito do Flamengo. Porém, a informação que traz o Vene Casagrande lá do Rio de Janeiro é que ele acertou finalmente a sua ida para o Corinthians. Depois de treinar lá no Clube Paulista, ter um desacerto com o Flamengo, parece que agora o Corinthians finalmente pagou o que pedia o Flamengo e o lateral direito deve sim ser reforço do Timão ainda nesta temporada. Então já é um nome que a gente pode descartar da pauta. Outro nome que eu fui atrás é o nome do Felipe Loyola, que é um jogador chileno que atua atualmente no Achipato. E segundo a imprensa de lá, do jornal AS do Chile, o Grêmio teria feito uma consulta por esse jogador. A gente sabe que o Grêmio, sim, tem interesse em um lateral esquerdo. Mas não passou de uma consulta. O Grêmio consultou o Felipe Loyola, um jogador de 23 anos, canhoto, que atua tanto no meio de campo, também como na lateral esquerda. Ele que atualmente está no Achipato e vê com bons olhos jogar a Libertadores. E o Grêmio se interessou pelo jogador, mas não teve avanço nas conversas. Outro lateral esquerdo, Felipe Jonathan, segue na pauta do Grêmio e esse sim pode ser um dos nomes que esteja próximo do anúncio do Tricolor. O Grêmio tem interesse sim nesse jogador, principalmente agora depois da lesão do Cuiabano, que a gente vai falar depois. Outro nome que eu fui atrás é o de Everton Morelli. E a informação que eu tenho é de que esfriou o negócio pelo Morelli. O Grêmio conversou muito com o Maringá, acertou as coisas com o jogador, mas as conversas com o Clube Paranaense não evoluíram. E por parte do Grêmio, o Grêmio não insistiu mais nas conversas, não chegou a proposta para o Clube Paranaense e ontem mesmo o Everton Morelli já foi reintegrado e deve voltar a atuar com a camisa do Maringá. Então, por lá, por parte do clube paranaense, é de que a negociação esfriou e não teve nenhum tipo de avanço para ele ser anunciado ainda essa semana junto do Grêmio. E aí, claro, vamos falar do grande nome. A gente sabe que o Grêmio procura um centroavante, o mercado está escasso, a gente já falou da situação do Abubakar por aqui, mas surgiu de novo na pauta gremista um grande nome que não é do centroavante, é o de Di Maria. Isso mesmo, Ángel Di Maria está na pauta do Tricolor novamente, através do jornalista turco Ekrem Konur, que já teve algumas vezes falando sobre o Tricolor, mas principalmente por parte da imprensa paulista. Surge nos bastidores uma informação de que o empresário do jogador vê com os bons olhos o retorno do ponta-direita ao mercado sul-americano e está com portas abertas para o futebol brasileiro. E aí, Corinthians, São Paulo e Grêmio, segundo o Ekrem Konur, estariam analisando e monitorando a situação do jogador. Na imprensa de São Paulo, eles tratam o São Paulo como um grande concorrente, que monitora esse desejo do jogador e essa possível vinda dele ao futebol sul-americano com portas abertas ao Brasil. Então a gente fica de olho nessa situação do Di Maria, o Grêmio que já consultou ele, o Antônio Brum confirmou isso logo quando teve aquele imbróglio com o Soares lá na metade do ano. O Brum consultou o Di Maria para tentar trazer ele como grande nome e um substituto do Soares, depois não teve mais nada, mas agora volta sim à pauta do Tricolor o nome do campeão mundial Ángel Di Maria. Seria uma contratação espetacular. E aí, por último, vamos falar de Cuiabano. Né? Ontem mesmo a gente trouxe uma informação de que teve as trocas no departamento médico do Grêmio, que alguns jogadores estavam voltando antes do prazo, mas a situação do Cuiabano deixou preocupante tudo isso de novo.
O Cuiabano, no dia 13 de janeiro, é constatada uma lesão nele na posterior da coxa esquerda, uma lesão grau 1. E aí ele foi voltar somente no sábado contra a Avenida. O Renato acabou colocando ele, o Renato que cobrava muito a presença do Cuiabano de novo na lista de relacionados. Ele acabou voltando, entrou em campo. Eu já tinha falado sobre isso aqui, que eu não via o Cuiabano ainda entrando, porque ele tinha poucos treinos. Acabou ganhando uma minutagem, sentiu dores na parte da coxa esquerda após a partida, fez exames e teve uma nova lesão constatada, dessa vez de grau 2, no mesmo lugar, na posterior da coxa esquerda. Isso é preocupante porque a gente não sabe como tem sido esse planejamento de departamento médico, preparação física, até chegar na parte onde o Renato acaba escalando ele. Então, mais uma vez lesão, mais uma vez vai prejudicar o andamento do Cuiabano dentro do Grêmio, principalmente por ser um jogador onde a direção entendia que ele poderia ser negociado. Mas lesionando dessa forma, vai ser muito difícil que o Grêmio utilize ele e que também acabe sendo vendido e enchendo os cofres do tricolor. A gente atualiza mais de Grêmio por aqui nas próximas horas, nos próximos dias. E lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu comentário aí sobre esses nomes que eu falei e também sobre a situação do Cuiabano. Beijo!